Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de domingo, e quero crer que o último do corrente mês de julho, seja com todos, queridos irmãos, em Cristo Jesus. Quero neste momento pedir a sua atenção para este tema que nós queremos trazer aqui, onde por vezes orar apenas não basta. Este é o tema que nós trazemos aqui. Estarei orando, pedindo a Deus para que Ele possa derramar do seu Espírito Santo, de modo que este venha nos revelar e o mesmo venha nos iluminar, dando-nos a compreensão da palavra de Deus, que eu tenho plena certeza, baseado nas Sagradas Escrituras, que ela não volta vazia, ela sempre tem uma reação, ou na vida daquele que ouve e também na vida daquele que prega. Porque muitas das vezes nós temos a ideia de que aquela pessoa que prega, ela já é dotada de conhecimentos, ela está equipada e não precisa de ouvir, mas simplesmente transmitir. Mas é incrível que na pregação da palavra do Senhor, à medida que você vai pregando, também vai aprendendo, vai tendo algo da parte de Deus que te leva a crescer cada vez mais. Estarei orando em nome do Senhor Jesus. Graças te dou, Deus e Pai, em Cristo Jesus, pela vida, pela graça, pelas tuas misericórdias que são a razão de não sermos consumidos. Quero pedir ao Senhor nesta manhã e neste lugar, por meio desta plataforma, que o Senhor faça soar a sua voz. Faça mesmo, Deus Altíssimo, alcançar, o Pai amado, almas, alcançar vidas, alcançar corações que, Deus Altíssimo, precisam de ouvir uma palavra que os irá vivificar. Não conheço outra palavra que vivifica senão a palavra de Deus, aquela que sai da boca de Deus e alimenta o nosso espírito, de modo que, Deus Altíssimo, andemos sempre em conformidade com a tua vontade. Nos ajude, por favor, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nós seremos ajudados grandemente. Fale conosco, Deus eterno, pois nós queremos ouvir e conhecer a tua vontade para as nossas vidas. E que em nome do Senhor Jesus, Pai amado, seu bom nome possa ser glorificado, engrandecido, não concretizar de tudo quanto, Pai Santo, orei para que o Senhor possa fazer nesta manhã e neste lugar, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor é Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, no seu versículo 41. A palavra do Senhor vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Repito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Na verdade, o espírito está pronto. O espírito, na verdade, está pronto. O espírito, na verdade, está preparado. Mas a carne é fraca.
eu tive que frisar, sublinhar muito o na verdade o Espírito está pronto. Por causa de uma situação que tem ocorrido dentro da igreja. Todo aquele que quer justificar o seu fracasso, a sua queda, a sua falta de sobriedade, recorre a este versículo, mas não atenta exatamente para todo ele, mas limita-se no último trecho onde nos é dito que a carne é fraca. Só que não vem simplesmente a carne é fraca, vem mas a carne é fraca. Mas as pessoas preferem negligenciar este mas e somente focalizam-se no a carne é fraca. Então essa é a defesa de todo aquele que é vencido pelo pecado. Esta é a defesa de todo aquele que vive na prática constante do pecado. Este é o consolo de todos aqueles que têm no pecado o refúgio, o aconchego para aquilo que elas estão atravessando na vida. Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos: vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Amados, Jesus, ele nos mostra claramente que o uso da arma da oração é crucial na nossa vida. É muito, o Senhor Jesus nos ensinou-nos, falou-nos, advertiu-nos a respeito da prática constante da oração. Nós vemos nas Escrituras Jesus trazendo uma parábola para os seus discípulos e para as pessoas que o seguiam e também para nós que hoje ouvimos a sua palavra, falando a respeito do dever de sempre estar orando e nunca desfalecer. Logo nós entendemos que orar é muito importante. A oração não deve ser desprezada. A oração não deve ser desdenhada. A oração deve ser levada em conta. A oração deve ser aplicada diuturnamente, porque ela é importante para a vida de todo aquele que quer ter uma boa relação ou um bom relacionamento com Deus. Não é possível nós termos algo de Deus se não sermos pessoas que vão a Deus para ter algo dele. O ir a Deus implica o ter uma vida constante, rotineira de oração. É por meio da oração que nós vamos a Deus. E Jesus muito nos ensinou que nós precisamos orar. Mas por que o tema hoje é: por vezes, nem sempre, orar basta? É simples, eu vou procurar ser curto, breve e simples. E eu espero que algo possa ficar. Por que nem sempre orar basta? Por que nem sempre orar é suficiente? É simples, é só olhar algumas vezes para a situação em que você se encontra. Você ora constantemente. Você ora sempre. Você acorda em madrugadas e está constantemente orando. Mas é incrível que quanto mais ora, ou você mesmo orando tanto, até então, na sua vida, o pecado é algo constante. Até então, você é aquela pessoa vulnerável do mesmo pecado. Cai sempre no mesmo erro, tropeça sempre na mesma pedra, falha sempre na mesma coisa. E parece que o orar não está a surtir efeitos, não está a trazer resultados, não está trazendo algo de bom para a sua vida.
Fica a parecer que a oração não transforma, a oração não muda, a oração não funciona. Mas eu quero te dizer uma coisa: a oração, quando bem aplicada, ela é tiro e queda, é infalível. E eu repito, a oração, quando bem aplicada, a oração, quando bem praticada, ela é tiro e queda, ela não falha, ela tem resultados extraordinários. O próprio Senhor disse: clamem a mim e eu responder-vos-ei e anunciar-vos-ei coisas grandes e firmes que não conheces, que não sabes. O que isso quer dizer? Deus está nos dar a garantia de que quando nós oramos, quando nós buscamos a Ele, quando nós chamamos por Ele, Ele nos responderá. E por que Ele nos responderá? Porque Ele nos ouve. Então, aqui a questão maior é: como é que nós estamos aplicando, como é que nós estamos vivendo a vida de oração? Então, se sempre estamos caindo no mesmo pecado, se sempre tropeçamos no mesmo erro, então alguma coisa não está bem. Porque nós tropeçamos sempre, sendo que em contrapartida estamos sempre orando, estamos sempre buscando a Deus. Então, o que estará falhando? Onde estará o erro? Neste trecho das Escrituras que nós lemos, vem a resposta. Jesus disse: vigiai e orai. Aí está. Jesus não disse somente orai. Jesus disse: vigiai e orai. É incrível, amados, a forma como hoje as pessoas estão distraídas. É incrível a forma como as pessoas vivem de forma dormente. As pessoas não estão mais vigiando. As pessoas não estão prestando atenção nos pequenos detalhes à sua volta que podem comprometer de forma grande a sua vida. Pequenos detalhes são negligenciados, são desprezados, e são esses mesmos que estão sendo responsáveis da queda constante na vida de muitos crentes que gastam horas e horas orando a Deus, procurando uma solução para a sua situação constante de quedas no mesmo pecado. E é incrível que eles não estão a conseguir ter êxito nesta luta. Mas por que não estão a ter êxito? Porque estamos somente nos limitando em orar. Mas Jesus disse: nós temos que primeiro vigiar e orar. Temos que vigiar e orar. Temos que ter os nossos olhos abertos e os nossos joelhos dobrados. Mas o que acontece é que as pessoas somente querem dobrar os joelhos, mas mantendo os olhos fechados. Enquanto que o maligno, ele vai armando ciladas para destruir você. Então Jesus está dizendo: vigie, abra os olhos, procure observar atentamente tudo que está à sua volta, procure ter os seus olhos abertos para que toda e qualquer situação à sua volta você possa ter o controle dela. E uma vez tendo o controle dela por meio de olhar, você vai recorrer a Deus para que Deus possa te dar o controle da mesma, no sentido dela não poder ter domínio sobre a sua vida, não poder ter poder sobre a sua vida. É isso que nós precisamos entender. Vigiar não é somente orar, mas é também orar. E não estamos somente nos limitando em orar. É importante orar, mas você tem que abrir os olhos. Você tem que prestar atenção. Vamos olhar para o exemplo de Davi. Davi era um homem temente a Deus. Davi, ele escreveu salmos extraordinários, coisas profundas. Mas vamos ver o que houve com Davi. Davi tropeçou com Batseba. Eu estou plenamente certo de que Davi era um homem que cultivava assiduamente a vida de oração. Davi buscava Deus constantemente. Mas o que houve a dado momento na vida deste homem? É que Davi deixou de vigiar, e por não ter vigiado, Davi tropeça e cai. Davi tropeça e cai.
Porque ele não vigiou. Ele não abriu os olhos para ver aquilo que lhe podia causar problemas em sua vida. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que ter os nossos olhos sempre abertos. Temos que ter os nossos olhos sempre abertos. Um homem íntimo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele não vigiou e tropeçou. E olha que por não ter vigiado, ele cometeu em pouco tempo vários erros. Primeiro adultera com Batseba, depois vai matar o marido da Batseba. Tudo isso por causa da falta de vigilância, porque não vamos dizer que era falta de oração na vida de Davi. Não. Não vamos dizer que Davi caiu porque havia falta da prática de oração em sua vida. Não. Davi tropeça e cai porque num dado momento Davi deixou de vigiar. Se Davi tivesse vigiado, Davi não estaria em casa, Davi estaria na guerra. Davi, por não ter vigiado, esteve no lugar errado e no tempo errado. Mas havia um lugar certo, havia um lugar adequado para que o Davi pudesse estar naquele momento. Ele não esteve. E por não ter estado, Davi tropeça, Davi cai. E o mesmo acontece contigo. Por causa da falta da vigilância, por vezes você se encontra em sítios, ambientes onde não devia estar, e por causa disso acaba sempre pisando na mesma pedra, chutando na mesma pedra. Então é importante vigiar. É importante vigiar. Pedro vai nos dizer algo idêntico. O que é que Pedro vai nos dizer a respeito disso? Vamos aqui ver. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios, sejam sensatos. Sejam sensatos. Tenham juízo, em outras palavras. Tenham juízo, porque quando a cabeça não regula, o corpo paga. Tenham juízo. É Pedro esse que está chamando a atenção. Tenham juízo. Tenham cuidado. Use a cabeça. Não se distraia. Pedro está dizendo isso. E vigie. Veja, Pedro está dizendo: seja sóbrio, use a cabeça e faça o quê? Abra os olhos. Porque quando você não usa isso e fecha isso, todo este vai pagar. Este todo vai pagar. Ele vai pagar. Então Pedro está nos dizendo: seja sóbrio, seja cauteloso, use a cabeça e abra os olhos. Por que nós temos que fazer isso? O diabo, vosso adversário, vosso inimigo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por que é importante vigiar? É importante vigiar, porque quando você vigia, olha, Pedro está dizendo, o leão anda a derredor. Então, o que acontece? Uma vez que o leão está sempre à nossa volta, quando os nossos olhos estão abertos, quando o leão está ali, nós estamos com os olhos ali. O leão está ali, nós também estamos com os olhos ali. Assim mesmo, nós vamos vigiando todo o passo que o leão dá e vamos usando a cabeça para que qualquer coisa que o mesmo vier a tentar contra nós, nós possamos ter mecanismos de nos defender. Então estamos dizendo, seja sóbrio, seja sensato, use a cabeça e tenha os olhos sempre abertos para controlar todo e qualquer movimento do diabo, todo e qualquer movimento do leão, porque ele está rugindo ferozmente à procura de uma oportunidade para fazer o quê? Para me devorar. Então eu tenho que abrir os olhos. Para quê? Para controlar cada passo que ele dá. Porque controlando o passo que ele dá e usando a minha cabeça,
eu não vou ficar distraído ao ponto dele me surpreender. Veja, aqui falam sobriedade e vigilância. Para fazer o quê? Para não ser devorado pelo diabo. Agora veja, aqui estão a falar disso. Lá falavam de vigiar e orar. Aqui falam de ser sóbrio e vigiar. Não está aqui a questão orar. Mas também não estou a querer dizer que Pedro não entende a importância da oração. Não. Mas eu quero mostrar aqui que nem sempre apenas orar é suficiente. Há muita gente que está orando demais e está dormindo também demais. Estamos orando demais e dormindo demais. Então praticamente não estamos a fazer nada. Você tem que orar demais e estar com os olhos abertos em demasia. Sim. Ore muito e abra muito os olhos. Aí você vai ver. O diabo não te vai enganar. O diabo não te vai devorar. O diabo não vai ter a brecha que tanto procura na sua vida. Ele não vai ter. Amados, nós precisamos entender que é importante vigiar e orar. Vigiar e orar. Esses dois precisam andar juntos para que a tua vida seja coroada de êxito, de sucesso, para que você possa triunfar em tudo quanto faz. Veja prudentemente como você está andando. O que é isso? Veja como é que você está dando os seus passos. Veja onde é que você está pisando. Veja, é para você ver. É para você ter os olhos abertos para ver onde você está pisando. Onde é que você está andando. Mas é incrível porque nós não queremos ver onde estamos andando, mas queremos somente pedir a Deus para que Ele veja por nós. Há coisas que competem a nós. Há coisas que são da nossa inteira responsabilidade. É nosso dever cumprir, fazer. Deus está nos mostrando que a vigilância é responsabilidade nossa. Por quê? Porque nós vigiamos, detectamos os problemas e nós oramos a Deus e Deus nos dá capacidade para nos livrar daquilo que nos pode comprometer. Veja, tanto Deus tem o seu papel, nós também temos o nosso papel. Qual é o nosso papel? Vigiar e orar. E qual é o papel de Deus? É de nos responder e nos livrar do mal. É por isso que lá na oração vem: e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A vigilância vai te fazer ver os problemas que te cercam, as dificuldades que te cercam, os desafios que cercam você, e uma vez constatando toda essa conjuntura de situações ou circunstâncias que podem comprometer a sua vida, você vai entender que é um fraco e não pode contra um leão feroz, e você vai recorrer a Deus para que Deus te dê força, te dê capacidade para resistir firmemente às artimanhas do diabo, para desviar das setas do diabo, a fim de que elas não te atinjam e você continue firmemente caminhando rumo à meta, rumo ao que você busca em Deus. Em Deus. Então, sede sóbrios, vigiai e orai. Eu usei 3 coisas. Use a cabeça, abra os olhos e ore, para que você não seja alvo fácil do diabo, para que você não seja freguês do pecado. Abra os olhos, use a cabeça, ore a Deus, abra os olhos para ver, use a cabeça para pensar, recorra a Deus para ser revestido de poder, para poder resistir ao diabo. Isso vai te ajudar. Isso vai ajudar você. Não basta somente orar. Não é somente orar, é vigiar. Há muita gente que já não está dando crédito à oração, porque pensa que eu orei demais, mas estou sempre a cair no mesmo
companheiro, a oração não está a ter efeito na minha vida, não vale a pena eu apostar nela. Ei, vale sim a pena apostar nela, mas não aposte somente nela. Faça com que ela seja acompanhada da sobriedade, da vigilância, para que você possa ser ajudado. Vigia e ore. Sede sóbrio, vigia e ore. E o diabo, ele não vai ter poder, não vai ter um espaço para poder devorar você. Não vai ter. Judas Iscariotes, olha para o Judas. Judas estava sempre com Jesus. Eu acredito que, mesmo quando Jesus sobe ao monte, levando os 3, Judas fica lá com aqueles que ficaram dormindo. Mas ele orava, porém não vigiava. Não vigiava. E por não vigiar, o que aconteceu? A ganância, o amor ao dinheiro começa a dominar o coração dele. E coisas erradas começam a passar pela mente de Judas. E o que aconteceu? Vemos o que levou Judas a esta situação da falta de vigilância. Judas, por 30 moedas de prata, vendeu o Salvador. Porque não vigiou. Mas Judas orava, mas não vigiou. Judas abriu espaço, deu brecha para o diabo entrar na vida dele e começar a trazer confusão na vida dele. O diabo foi atormentando a mente dele. O dinheiro começou a ter poder sobre ele. O dinheiro começou a comandar a ele. O dinheiro começou a gerir os sentimentos deste homem. E ele acabou sendo dominado pela ganância. E fez o que fez. Por um beijo ele vendeu o Salvador. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos ser pessoas sóbrias. Nós precisamos abrir os olhos. Não é somente orar, mas é importante orar. Mas é também abrir os olhos, é vigiar. Ore e diga a Deus, abra-me os olhos para que eu veja tudo o que me pode comprometer. E leve-me a recorrer a Ti em oração, para que eu tenha forças suficientes para fugir do pecado, para resistir ao diabo, para fugir das paixões da mocidade, para fugir das paixões que queiram em meu coração contra a minha vida. Dai-me força, Deus. É isso que nós precisamos entender. E é isso que nós precisamos buscar em Deus. Então nós precisamos entender, amados, que nós precisamos não somente orar, mas também vigiar. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero terminar orando a Deus. Mas eu te peço, tome esses exemplos. Davi era um homem que orava. Davi era um homem íntimo de Deus. Mas quando Davi parou de vigiar, Davi encontrou-se numa situação complicadíssima. Davi caiu em pecado. Judas andava com o Senhor Jesus. Mas Judas, por não ter vigiado, Judas terminou do jeito que terminou. Por isso, amado, eu te convido, não ore somente, vigie acima de tudo. Vigie acima de tudo. E você vai ver e vai viver a eficácia da oração na sua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, possa nos ajudar a compreender isso. Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, neste lugar, nesta manhã, e por meio desta plataforma, quero te ser grato por esta palavra que o Senhor nos trouxe. Quero ser grato pela sua voz que se fez ouvir e pela tua presença que se fez sentir. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pedindo. Abra os olhos, Pai querido, do seu povo, para que eles, Pai amado, não sejam pessoas que dormem como os demais. E Rei da Glória, muitas das vezes nós temos uma ideia errada a respeito de dormir, porque as demais pessoas estão dormindo, mas de olhos abertos. As demais pessoas estão dormindo,
mas com os seus olhos, Pai querido, vê-lo. Mas, Pai Santo, é incrível que os mesmos olhos não conseguem ver as ciladas que o Satanás coloca nas suas vidas. Elas não conseguem ver as artimanhas, as armadilhas que o diabo coloca em suas vidas para lhes enredar e lhes, Pai querido, levar a cair, destruí-los. Eu peço, abra os olhos da sua igreja para que eles possam ver. Abra os ouvidos do seu povo para que eles possam ouvir, Deus. Pai amado, para que em tudo isso eles recorram ao Senhor em busca da força necessária para resistir de forma firme, de forma veemente, Pai Santo, ao diabo, de modo que Rei dos Reis, em tudo eles permaneçam na sua vontade, para a glória, honra e poder do teu santo nome, Pai. Oro pedindo na certeza de que o Senhor está agindo, Pai, nesta manhã e neste momento, a todo inferno. Eu oro declarando cura. Pai, eu declaro cura em nome do Senhor Jesus. Onde há alguma enfermidade, onde há qualquer tipo de queixa, de mal-estar no corpo, de todo aquele que estará nos acompanhando por meio desta plataforma, Deus, eu declaro cura no poder que é no nome do Senhor Jesus. A todo aquele que é atormentado por espíritos imundos, aquele que não dorme, Pai Santo, aquele que Deus Altíssimo tem tido maus sonhos, aquele que foi dado ou uma mulher ou um marido da noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu liberto esta pessoa agora na autoridade que me é conferida pelo seu nome. Eu declaro liberdade agora. Eu ordeno a todo espírito imundo que saia da vida desta pessoa e que ela seja livre, ela goze de plena liberdade em Cristo Jesus, para a glória e louvor do teu santo nome, Pai. Hoje, para todo o Senhor.